Olá, vamos dar início ao nosso podcast. E o nosso primeiro assunto é influências do gênero no mercado de trabalho e o tema gênero e carreira. Bom, eu irei fazer a apresentação dos membros que irão participar do podcast e vou falar o que cada um ficou responsável. Bom, a Ágata ficou responsável pelo roteiro, Caleb Santos vai ficar responsável pelo debate, Yasmin também vai ficar responsável pelo debate. Ingrid Sarmento vai ficar responsável por guiar, vai ficar responsável pelo debate também. Luana Nascimento pelo debate também. E o Rafael Alcântara vai ficar responsável pela edição do áudio. Bom, o objetivo do podcast é permitir que o público ouça positivamente o conteúdo enquanto realiza o debate sobre o assunto abordado. Agora, nesse momento, eu vou falar como irá se desenvolver o podcast. Para o desenvolvimento do podcast, foram selecionados 2 tópicos: a pergunta principal e alguns trabalhos, revistas para discussão. O podcast funcionará da seguinte maneira: o integrante falará sobre o que se trata a referência separada, do que se trata, qual o objetivo dela e quais os pontos abordados. Para a resposta do tópico, a pergunta principal, e um ou dois integrantes falarão sobre o seu ponto de vista sobre a referência escolhida. O podcast será dividido em 2 momentos, cada um para responder uma pergunta principal. Bom, agora a gente vai dar início ao, ao debate. Nosso primeiro tópico, o tema é: o gênero influencia na escolha de uma carreira profissional? E o assunto principal, predominância do gênero em algumas áreas. Bom, boa noite. E eu vou citar agora, eu vou falar um pouco sobre um, uma pesquisa muito interessante que foi feita por alguns psicólogos. Eles fizeram uma pesquisa com 493 faculdades, com vários, com várias faixas etárias de idade, variando entre 19 a 56 anos. E nessas pesquisas, a base dela era assim, a carreira profissional e a relação de gênero. É um estudo comparativo entre os universitários e tal. E é muito interessante porque com base nisso a gente pode ter algumas coisas que vale a pena citar. Bom, o objetivo dele foi comparar estudantes universitários de ambos os sexos nas suas perspectivas carreiras profissionais. E nisso, as análises mostram que os homens, em sua maioria, preferem um trabalho solitário, muitas vezes visando apenas o financeiro, e eles se dedicam nisso, e a sua qualificação profissional basicamente é mais em ganhar, em ter uma renda. Eles focam nisso. Eles não querem algo que faça eles felizes ou que se sintam realizados. A realização deles, em sua maioria, é ganhar dinheiro. Mas as mulheres, elas buscam encontrar alguma realização profissional, fazendo algo que gostem ou que elas apreciem. E o retorno financeiro aparece com o tempo, como mais uma consequência, não como uma obrigação. Em sua maioria, as mulheres são assim, com base nesses estudos. Mas o que tu acha, Yasmin? Tipo, qual a tua perspectiva em relação a isso? Boa noite. Eu acho, assim, que os homens se sentem assim com relação aos seus empregos e com relação às suas carreiras, porque, de certa forma, na sociedade, em algum momento foi imposto, principalmente para as mulheres, que elas só seriam ditas realmente como mulheres, antes, né, no caso, que quando elas se casassem e estabelecessem, por exemplo, uma família. Ou seja, na cabeça das mulheres, sempre para elas, no caso a realização, nunca era com elas mesmas, era sempre com ou com filhos, ou com maridos, ou com os pais, por exemplo, ou com família. Então, por isso que eu acredito que muitas vezes elas não se sentem realizadas sozinhas. Os homens não, por outro lado, como eles são já
autossuficientes, eles nunca foram, por exemplo, cobrados dessa maneira, de que se eles não constituíssem família, eles não seriam homens de verdade. Por isso que eu acredito que eles já buscam uma carreira mais solitária, já que a sociedade nunca impôs para eles que eles, tipo, procurassem outras pessoas para se sentir realizados, e sim eles podiam fazer isso eles mesmos, sozinhos. As mulheres já é diferente, no caso. Sim, é um bom ponto de vista. Então, respondendo ao primeiro tópico da pergunta, se o gênero influencia na escolha da carreira profissional. Com base na minha opinião pessoal, eu creio que sim. Ela define muito, porque depende muito de qual emprego você vai estar se candidatando. Porque na nossa sociedade está muito explícito que homens servem só para algum tipo de trabalho e mulheres não servem para outro tipo de trabalho. Ou seja, alguns homens não vão aceitar ficar recebendo ordem de mulheres em uma posição abaixo delas, porque tem ainda muitos homens que são assim. E tu concorda com isso, Yasmin? O que tu acha? Desculpa, repete de novo, por favor. Qual é a pergunta? Se eu Mas concordo com o que exatamente? o gênero influencia na escolha da carreira profissional? O gênero influencia na escolha da carreira profissional. Eu acredito que sim, com certeza. Algumas vezes, assim, as mulheres, elas, por terem algumas características atribuídas a ela, como, por exemplo, de ensinar, de cuidar e de servir, empregos que também envolvem essas características, eles são ditos como ideais para elas. Já os homens, acredito que não. Eles são, acho que, o tipo ideal de qualquer emprego, menos esses, no caso, que tem características femininas. Acho que tem muito essa divisão, desde sempre. Desde que eu lembro que a sociedade sempre teve isso, de dividir tarefas e, no caso, dividir hoje em dia, né, que já não são mais exatamente tarefas, empregos, que já Sim, no caso sim. são ramos que foram tomados. Um bom exemplo disso é como no restaurante, né? Porque muitos homens ainda acham que mulher cozinha melhor que homem, ou vice-versa. Sim, é verdade. Servir Mas também, né? Geralmente escolha de garçonete é sempre tanto que garçonete, né? sim, mas É sempre. se for colocar em xeque entre eu e tu, quem cozinha melhor sempre vai ser eu, né? Então isso já é uma grande diferença na nossa sociedade. O que tu acha, Ingrid? No caso, quem cozinharia melhor seria eu, você mulher. Não, tu já tá na tua cabeça o que a sociedade pensa, mas tu já tem que rever isso. Ah, entendi. Faz sentido, é verdade. E Bom, e dando continuidade, né, ao nosso podcast, vou passar para o segundo momento. A gente vai falar sobre a igualdade de gênero. O assunto principal desse segundo momento é a predominância de homens e trabalhos perigosos. E o nosso assunto secundário é mulheres e o mundo corporativo. Eu vou passar a fala para a Yasmin, que ela vai falar um pouco sobre esse tema. Bom, boa noite. Nós encontramos um site que tem algumas referências a respeito da relação de homens com empregos perigosos, e a gente vai tentar explicar um pouquinho do porquê que isso acontece, como isso acontece, se essa divisão de gênero ela tem alguma base social ou coisas do gênero. Bem, a gente vai começar citando, né, no caso, quais são os empregos mais perigosos. Segundo esse site, dessa pesquisa, os empregos mais perigosos são pesca, caça, extração de madeira e pilotagem de pequenos aviões e helicópteros. E a gente vai tentar, no caso aqui, responder por que alguns desses empregos, no caso, por que esses empregos têm predominância masculina. E um dos primeiros palpites do site é que homens
gostam de trabalhar ao ar livre. O que tu acha, Caleb? Tu acha que isso justifica o fato de esses homens estarem envolvidos nesses empregos mais perigosos, no caso? Eu não acho que esteja envolvido, mas eu acho que muitas mulheres ainda não têm uma postura para ir atrás, porque tudo bem que no mercado de trabalho sempre é mais favorecido ao homem, em certos lugares, em certas carreiras, mas que tanto mulher, tanto homem que eu conheço, eles se sentem à vontade ao livre, eles se sentem à vontade praticando esporte, tendo uma adrenalina. Então eu acho que isso não é desculpa, isso não é algo que se deve levar em consideração, porque eu conheço muitas mulheres que iam gostar desses empregos. Uhum. Eu acho também, assim, só acrescentando um pouquinho do que tu tá falando, que, porque, tipo assim, antigamente, né, nas nossas antigas civilizações, os homens e as mulheres tinham papéis muito bem elaborados e estruturados na sociedade. E como as mulheres, elas têm o fato de, né, até no quesito biológico, de ficar vulneráveis, por exemplo, quando elas estão menstruadas ou quando elas acabaram de ter, por exemplo, acabaram de sair de uma gestação, como elas ficavam muito vulneráveis mais do que os homens, eles definiram o papel dela de ficar, por exemplo, cuidando da casa, né? E os homens, no caso antigamente, já saíam, por exemplo, para caçar, para explorar territórios, para atacar vilas inimigas, entre essas Sim, coisas. Eu sim, acho que, né, isso também influencia muito o fato de homens gostarem de sair e se aventurar. Também tem aquele, porque tipo assim, como isso também é muito ligado com a questão de esses trabalhos perigosos serem mais reconhecidos socialmente, porque eram tidos como, os homens quando saíam e faziam esse tipo de coisa, eram tidos como corajosos, como guardiões, entre outros, e eles eram muito mais valorizados do que as mulheres que ficavam em casa apenas no conforto, né, e cuidando das crianças. sim, é um ótimo ponto. Sim, é uma questão que eu acho que já está assim enraizada na sociedade, né? Sim, isso. Sim, tá no pensamento de todos. Mas, meu amigo, se eu achar uma mulher que me sustente enquanto eu fico em casa, arrumando as coisas, na hora até caso com ela. É muito bom tu falar isso, porque realmente tem a questão de que a cultura ela modifica, por exemplo, a personalidade do indivíduo. Tinha até em algum momento, em alguma dessas referências até foi citado o fato de que as mulheres realmente podem ter nascido, por exemplo, com características corajosas, mas que por precisarem se moldar à sociedade, que no caso ela já impõe isso, né, que as mulheres são feitas para ensinar, para cuidar, para servir, para fazer coisas, por exemplo, que envolvem mais a casa, elas já meio que se reprimem e não Sim, buscam áreas perigosas, como por exemplo, porque tem muito, eu te falo por mim mesma, eu gosto muito, eu gostaria muito de ser piloto de avião. Isso é uma coisa que eu acho muito admirável. Mas não sei, muitas vezes, por exemplo, por querer realmente cumprir o meu papel, abre aspas, na sociedade, no caso, abre aspas no papel, né? Que o meu papel, no caso, eu acho que é me sentir realizada realmente com o que eu goste, com o que eu quero. sim. E também a gente tem que falar que uma das nossas referências, das nossas pesquisas, mostrou que apenas 18% de todas as mulheres têm papéis de liderança. Tipo, eles sempre procuram papéis secundários. Ou então dão a Sim, elas papéis secundários. Sendo sim, de que, auxiliadora, né? ou De auxiliadora. nesse próprio trabalho Vai, sobre avião, os comissários sempre é comissária. A maioria dos voos é comissária. é verdade. E sempre é o piloto. Então, Isso é verdade. esse é um bom É exemplo de muito como está a difícil. nossa sociedade. Muito difícil a gente encontrar uma piloto, né? Não sei nem se tem pilota, não sei nem como é o feminino que fala desse emprego. Isso porque a Muito gente já difícil a está gente. acostumado com o piloto, É, né? exatamente. Isso. Então, você acha Tá, que bora há ver. igualdade na carreira entre os gêneros? Bom, com base em tudo isso que a gente conversou, não, né? Mas
tem outra pergunta que é: por que mais homens morrem nesses trabalhos perigosos do que mulheres? O que tu acha? Por que, tipo, tem mais taxa de mortalidade de homens do que de mulheres nesses empregos perigosos? Yasmin, eu fui tentar colocar uma lâmpada. Não, uma lâmpada não. Eu tava tentando pegar um negócio um dia desses. Aqui em casa, só que era alto, né? Ao invés de eu pegar a escada, eu peguei o banco, eu pulei e me agarrei pra tentar pegar o negócio, né? Eu caí, me quebrei todo. Mas em compensação eu peguei. Mas se fosse a Suzana, ela ia pegar a escada, ia ter toda a paciência. Então, pensando por mim, eu sou mais impossível do que ela. Tipo, eu tento fazer as coisas com mais emoção, digamos assim. Que eu acho que grande parte dos homens também é assim. Acho que não vai dar em nada. É que nem atravessar a rua. Ah, ele não é doido, ele tá me vendo. Então, Aquele negócio de se desafiar, né? Da adrenalina. isso De mesmo. se provar homem, de ter coragem para fazer. É, tem isso também. Mas eu acho que é porque também tem aquela questão de como as mulheres sempre foram limitadas fisicamente, e elas sempre, no caso, né, pela sociedade, vistas como frágeis e delicadas, elas sempre tiveram que se moldar e arrumar soluções, por exemplo, alternativas, né? Mais fáceis, mais seguras para fazer as coisas. Mais Como tu já não tem esse inteligentes. pensamento, né? Eu não queria falar isso, mas enfim, é a verdade. E eu acho que também é aquele negócio do homem, tipo assim, aquela necessidade que o homem tem de se sentir mais forte, sabe? Eu acho que eu tô sendo homem errado, que eu não tinha essa necessidade, não. Mas o que tu acha, Luna? Tu concorda comigo, tipo assim, porque como as mulheres sempre foram vulneráveis, né, socialmente, elas sempre tiveram que buscar alternativas, no caso, mais seguras, mais confiáveis. Eu acho que o homem já não tem tanto, como o Caleb falou, essa questão da impulsividade, como ele sempre se... Na cabeça dele já tá que eles são mais fortes e mais ágeis, mais habilidosos. Ele já não tem essa necessidade de procurar um meio mais seguro. Vocês estão vendo que a Yasmin está Sim, eu concordo. falando que todos os homens são burros, né? Vocês estão vendo. Eu nem Mas usei essa quando? palavra, tá citando aí, Longe dela falar isso. né? Bom, agora eu vou dar início agora ao segundo assunto nosso, tá? Do nosso segundo momento, que o assunto é mulheres e o mundo corporativo. Agora eu vou passar a fala para a Luana. Boa noite. Como a Ingrid falou, é, essa referência fala sobre um artigo que trata sobre as mulheres no mundo corporativo. Tipo, as mulheres no mundo, assim, das empresas, né, do mercado de trabalho. Bom, segundo o que já foi comentado aqui, né, a gente já viu que é meio óbvio que as mulheres não têm as mesmas oportunidades que os homens no crescimento profissional. E tanto que a maioria das empresas são lideradas por homens, onde 5% da liderança é feita por mulheres. Além da questão, né, delas receberem salários menores que os homens, mesmo exercendo a mesma função. Então, assim, o que tu acha, Yasmin, dessa questão? A questão do quê? Dos homens liderarem, no caso, sempre tomarem a frente dos Sim, cargos de sim, liderança. sim. Eu acho que também, porque tudo que a gente está comentando aqui é com base, no caso, nas, nas sociedades antigas, né? Tudo sempre foi estruturado antes, como Sim, acho que até com base na Bíblia, porque as mulheres sempre foram ensinadas a ser submissas e tal. Dentro de casa, os homens sempre é, tiveram. Vai, é o fala. caso também, é o caso também do que já foi tratado antes, né, sobre o patriarcado, que é quando, Isso. né, quando o homem sempre é assim priorizado.
tido como ideal, né, para liderar, como cabeça de tudo. Sim, Verdade, eu sou tudo Eu isso. acho, E além eu acho dessas que questões, tudo isso tem uma base muito cristã, né? Porque as sociedades antigamente elas eram baseadas na Bíblia, no cristianismo, e tudo isso vem realmente de uma base cristã, eu acredito. A religião sempre teve um forte impacto nas nossas sociedades. Até hoje em sim, dia eu tem. também Até hoje em acredito. dia, é verdade. Porque a questão também não é nem só sobre as questões dos salários, mas também sobre o respeito, né? Porque muitas mulheres estão sujeitas também a comentários preconceituosos, como questionamento das suas habilidades, né? Sim, justamente porque ela sempre é colocada em dúvida, né? Essa, a por exemplo, capacidade. a capacidade exatamente das mulheres, porque elas sempre foram feitas, no caso, na mentalidade da sociedade, para obedecer, nunca para liderar. E, Ingrid, Exatamente. querendo ou tu não, como mulher, vai, fala. querendo ou não, quando atinge um cargo alto de liderança, os que estão em volta dela sempre tentam desmerecer ela, falando algo Sim, de Sim, pegou o caminho mais fácil, ou então tentou seduzir alguém para chegar onde ela tá. Nunca sempre dá um usando valor dessa no esforço dela. discriminação, né? nunca o mérito é dela, né? É sempre algo que ela fez para tentar conseguir aquilo ou que alguma outra pessoa fez para ela poder conseguir. No caso, nunca por talento próprio, né? Sempre por Sim, sedução. Ingrid, tu como mulher e única que trabalha aqui de nós três, tu já escutou algum comentário desse tipo, por exemplo, maldoso, assim, ou que te desmerecesse, alguma coisa do gênero? Ou já presenciou com alguém, por exemplo, uma colega de trabalho? Eu trabalho também, tá? Não sou que nenhuma de outras aí que ficam em casa o dia Mas todo. ela é mulher e E eu queria daí saber se eu posso ela. ser mulher no meu coração também. Ah, entendi. É verdade, é você que tá dizendo, não tem nada Yasmin, contra. repete de novo aí, por favor. Porque, tipo assim, tu é a única de nós três que trabalha, né? Porque eu e a Luana nunca a gente entrou no mercado de trabalho. Eu queria saber se tu já presenciou, se tu já passou por alguma situação em que algum homem te desmereceu ou te desqualificou porque simplesmente porque tu é mulher, te falando, tu trabalha igual homem, tá trabalhando igual homem, como se mulher também não trabalhasse direito, sabe? Ou, por exemplo, tá fazendo, chegou até aqui porque tá pegando o caminho mais fácil, como o Caleb falou. Comentários desse tipo. Já presenciei, quando eu trabalhava, fazia estágio, eu presenciava muito, porque até comigo mesmo, foi no meu segundo dia de trabalho, eu fui das três, entre eu e os meus outros colegas, que era uma menina e era um menino, e era eu também. Aí, de nós três, eu fui a única no segundo dia que fui logo, tipo assim, eu fui logo Admitir. pro campo, entendeu? Eu fui Uhum. logo pro campo e, tipo assim, peguei trabalho pesado mesmo, porque quando eu cheguei lá, eu falei, olha, eu não gosto muito, assim, de escritório, trabalhar, assim, muito em lugar fechado, não. Eu gosto mais, tipo assim, ir pra campo mesmo, coletar dados e tal. Aí eles falaram assim, já que tu gosta, então bora ver mesmo. E, tipo, me botaram pra, tipo assim, um desafio, entendeu? E eu fui lá e fiz o meu trabalho, consegui concluir todas as minhas metas que colocaram pra mim e tive um bom resultado. Talvez pra eles, ela é nova, ela é mulher, talvez ela não vai conseguir e tal. Não, fui lá e fiz muito, muito bem. Eu acho que essa é uma questão também não só que acontece no trabalho, né, mas como também na escola, por exemplo. Eu já teve situações de que, tipo, eu tirei uma nota boa e aí vem uma pessoa e pergunta pra mim, o que foi que tu fez, né? Tipo assim, insinuando alguma coisa com o professor. Então, isso sempre Sim, é acontece. verdade. Também aquela questão de que mulher nunca pode ser boa em exatas, por exemplo, que exatas é uma coisa do homem, e que mulher, no caso, ela tem mais a ver com Sim, linguagens ou ciências biológicas. Eu também acho isso ridículo. Tipo, a questão de ser racional
relacionar ao homem e a questão de ser, por exemplo, sensitiva, como, por exemplo, da linguagem, que é mais questão de interpretar, não é nem questão de ser sensitiva, é de interpretação. Por exemplo, ser coisa da mulher e racionalização coisa do homem. E também tem a questão dos benefícios, né, da mulher, como, por exemplo, a licença maternidade e essas coisas assim que tem a ver com gravidez, né? Porque tem um exemplo no nosso cotidiano que é com a nossa amiga Luciana, onde ela precisa levar a filha dela todo dia, né, para a escola, porque a instituição, né, que é uma escola, né, não é assim uma empresa, mas que não é um exemplo, né, que não auxilia direito nesse aspecto. Não dá o devido suporte, né, no caso. Sim, é apenas um exemplo, porque tem muitas empresas também com mulheres que acontece isso. No A meu, discriminação. Ah, no meu primeiro ano, em 2018, no FPA, antigamente tinha um auxílio que é destinado às mães, justo para pagar babá, essas coisas, mas desde 2019 não tem mais. Sumiu, acabou. é uma forma de inclusão, né? Tipo, e de facilitar mesmo a vida da pessoa. Preconceito de que as mulheres, realmente, por ser mãe, como se também o homem não tivesse papel nenhum na criação da criança. Como se isso fosse exclusivamente dever e obrigação da mãe. Sim, Cuidar só porque ela teve a criação, no caso, só porque ela precisa amamentar, essas coisas. Aí muitas vezes a empresa até se nega a aceitar, simplesmente porque menstrua ou porque pode engravidar. Sim, exatamente. Olá, vamos dar início ao nosso podcast. E o nosso primeiro assunto é influências do gênero no mercado de trabalho e o tema gênero e carreira. Bom, eu irei fazer a apresentação dos membros que irão participar do podcast e vou falar o que cada um ficou responsável. Bom, a Agatha ficou responsável pelo roteiro, Caleb Santos vai ficar responsável pelo debate, Yasmin também vai ficar responsável pelo debate, Ingrid Sarmento